O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulão e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulão, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois homens, Simão, chamado Pedro, e Simão André. Estava lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estava na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta narração é a origem do cristianismo, que hoje tem mais de 1 bilhão não sei quantos seguidores e domina todo o pensamento ocidental. Começou assim, simples assim. E só para dizer como isso era mais simples, porque aqui está um pouco assim, enfeitada, vamos dizer assim. Jesus tinha ido para ver João, que era, conforme as narrações bíblicas, a primeira infância, que são milhares, mas é narrado assim, o primo de segundo grau dele. Lembra que Maria foi ver a prima dela lá na montanha? E daí, na barriga das mães, os dois se encontraram? Ou seja, era primo de segundo grau. O que muita gente ainda não leu, não viu, é que o tal de Zebedeu, que se fala aqui, que é o pai daqueles dois, na verdade era tio de Jesus, porque era irmão de José. Então Jesus, depois da morte de João, foi lá à casa dele, para na casa do tio. Os quilômetros distantes, a gente pode até. Um é mais das montanhas
outro é a beira-mar, o mar da Galileia. Então ele foi se refugiar lá com Zebedeu. E lá com Zebedeu, quem ele encontra? Os dois filhos dele, Tiago e João. João, evangelista. Pedro e André, os outros dois irmãos, eram empregados de Zebedeu, porque o Zebedeu era o dono de todos os barcos daquela cidadezinha. Ele era o grande atravessador dos peixes. Ele comprava os peixes dos pequenos produtores e ele vendia para a cidade. Isso não é invenção, isso é historicamente comprovado. Então, esta religião, uma das 3 grandes religiões mundiais, nasceu assim, num grupinho de família. Eram todos ali, parentes, não era nada de especial. E este Jesus chamou eles, conversavam de noite, durante o dia, aliás, né? Porque eles pescavam de madrugada, então lá por 8, 9, 10 horas já tinham lavado as redes e o resto do dia era dormir e conversar até de madrugada sair pescar. E nisso, conversando, eles acharam que deviam continuar a obra de João. E continuaram, então, pregando a mesma doutrina, a mesma mensagem que o João Batista, com uma linguagem diferente. Assim nasceu, lá na periferia das periferias, porque Galileia ainda aqui está descrito, porque para eles a região grande, a região importante e tal, era Judeia, onde ficava Jerusalém. Galileia era lá, Cafundó, né? E lá que começa dentro de uma família. Por que eu estou insistindo nisso? Nós precisamos levar a sério o início dos pequenos sinais. As mudanças, as grandes mudanças, para o bem e para o mal, começam deste tamanho. Começam na sua casa. Queira você sim, queira você não. Quando a gente escuta assim algumas coisas assim muito grandes, normalmente a gente só escuta coisas feias, né? Coisas bonitas não se importam tanto. Mas eles começam, às vezes lá, num esquecimento com uma criança. Eu li, muitos anos atrás já, uma biografia da infância de Hitler, e ele realmente teve uma infância que criou o monstro que ele se tornou. Ele não era mau. Ele apenas teve uma infância, e já histórica, inclusive, dos avós e tal, que criou esse monstro nele, que foi capaz de matar 6 milhões de judeus. Quando a gente não presta atenção nas pequenas coisas, e lá
no início, a gente perde o controle do todo. Então, quando a senhora vai lá na creche, olhando aquelas criancinhas, é lá que começa tudo. Aliás, lá já está implantado, né? Mas lá ainda dá para dar a direção. Depois pode esquecer. Depois você vai precisar ter muito dinheiro para durante anos pagar psicólogo ou não sei quanta coisa mais para ainda mudar alguma coisa. Se hoje vivemos tão angustiados, inclusive com o nosso cristianismo que está meio fora dos eixos, não quero consertar o mundo, não vai conseguir. Este mal-estar que nós todos estamos sentindo e vivendo no mundo, porque isso não é uma coisa brasileira, isso é mundial, só poderá ser mudado a partir de pequenos sinais. E não sei se só João e Jesus tentaram viver diferente. A vida deles deu esse fruto e foi avante, e foi por circunstâncias N seguindo, por mais que toda hora foi interrompido. Mas pode ter sido que dezenas de outros tentaram a mesma coisa e não foram nada. Então lembro daquela outra história contada, parábola contada por Jesus, semear sementes. Então, o Senhor é uma semente. O Senhor já se perguntou que semente o Senhor é? E o Senhor não é uma semente só dentro da sua família. O Senhor é uma semente dentro da sociedade. Queira o Senhor sim, queira o Senhor não. Então nós todos temos que nos perguntar que semente somos. Sim, só semente. Nós não somos frutos. Um e outro talvez seja frutos, mas somos sementes apenas. Eu acho que é uma figura assim na igreja muito conhecida, né? O padre Jonas, que faleceu esses dias. E eu conheci ele lá atrás, né? Porque ele estava lá em Campinas e em Bragança, e a gente se encontrava, conversava bastante lá no início da obra dele. E era uma coisa tão assim, pequena, realmente muito pequena. Naquela época, né, das pessoas assim, né, o padre Jonas lá na cantina em Campinas, está querendo ir lá cuidar de uns lugares. Foi assim que começou, um grupinho de 10. O nosso confrade lá em Guaratim, já tinha uma obra bem maior, mais de 100 e tal. O Jonas começou a levar aquele grupo, inclusive num lugar meio esquisito. E eu, na época, era professor da universidade, gente importante. E daquela coisa pequenina, que ninguém dava valor e achava até meio maluco, do jeito que ele fazia, hoje é o maior movimento da Igreja Católica no Brasil, que é a Canção Nova. Começou deste tamanho, por um padre
para quem a gente não dava 10 centavos dentro da igreja. É assim que Deus age. É assim que a boa nova se faz. A partir dos pequenos gestos, das pequenas coisas, daquilo que ninguém dá importância, nascem as grandes mudanças. Então, meu amigo, minha amiga, dê importância a você. E nas coisas pequenas na sua vida. As suas grandes conquistas, todas elas, não vão dar fruto nenhum. Vão morrer por você. Talvez vão ficar num estante numa livraria se você escrever um livro. Agora, as pequenas coisas, sabe, aquela palavra que você, sem pensar muito, deu à sua filha, ao seu filho, ele gravou, e por mais que não pareça, este está dando continuidade, e daqui 2, 3 gerações vai ser um pensamento dominante. Dê importância às pequenas coisas em sua vida. Para isso, o Evangelho toda hora diz: vigiai. Então não é vigiar os outros. E também não é vigiar pecados. Fiquem atentos àquelas coisas mínimas, pequenas, e dê importância a este momento. Porque deste momento pode vir a salvação. E ela não vem imediatamente. Ela vem a médio e longo prazo. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, a vigilância sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu manifesto para os outros, aquilo que acontece, esta vigilância é importantíssima. Eu já falei várias vezes para os senhores, né? Domingo passado, eu fiz uma homilia que depois me arrependi amargamente, então, bom, mas acontece. Mas para eu poder sentar aqui e falar, eu começo na terça-feira à noite. E não recordo nada. Mas a partir de terça-feira, o Evangelho de hoje está na minha cabeça e eu, 24 horas por dia, por onde eu ando, eu disse: está vendo? Está vendo aquilo? Está vendo aquilo outro? E eu percebo a vida durante a semana a partir desse Evangelho para ter coragem de sentar aqui e falar com os senhores. A gente tem que dar importância, e muita importância, àquilo que a gente fala. E não pode pegar o WhatsApp e olhar e dizer: que legal, e transmitir para outros. Legal, vou mandar para meus amigos. Que irresponsabilidade! E se hoje estamos como estamos, a origem está num toque que você deu, numa mensagem que você recebeu e passou adiante sem refletir. Tudo que nós estamos vivendo, seja
para o bem, seja para o mal. Não estou julgando a mensagem. Mas todos nós, hoje, sem perceber, acreditamos da direita à esquerda, para deixar bem claro, igual, não tem diferença nenhuma. Todos nós nos movimentamos a partir de fake news. Me mostra um news que você recebeu no celular que não é fake. Um único. Porque todos eles são reduzidos e não te contam a verdade inteira. Tudo é desse tamanho, uma manchete. E uma manchete não te acorda, não te faz refletir, não te faz realmente pensar e mudar. Ela apenas te faz se incendiar para uma ideia criada sem fundamento, nem para cá, nem para lá, nem para cima, nem para baixo, um horror. E aí, deixa eu lhes dizer, estas mensagens bio-religiosas que a gente recebe são fake também. Porque eles carecem de uma reflexão mais profunda e espiritual. Eles apenas querem tocar o seu sentimento naquele momento. Mais nada. Tudo aquilo é feito para tocar o seu sentimento. A sua raiva, a sua angústia, o seu sentimento. Eu vou falar doentio, ou para adoecer mais, ou para tentar acalmar um pouco, mas sempre para te controlar, para mais nada. E esta é a maneira como hoje se evangeliza. Não é mais a maneira como Jesus evangelizava, com um pequeno grupo, sentando, refletindo, chamando, conversando, mostrando com sinais concretos que esta mensagem realmente é uma mensagem que tem fundamento. Mas saibam, de toda maneira, é desta maneira que nós hoje somos evangelizados. Por religiões, por políticos, por sociólogos, por não sei quantos outros órgãos. Então, tenha um pouquinho mais de calma. Pega uma mensagem que você recebe e realmente exaure ela do seu conteúdo para que ela realmente possa ser entendida, refletida, ruminada no seu significado maior. Porque é desta maneira que ela realmente vai perpetuar. Fora disto, ela vai te alimentar nos seus sentimentos durante alguns dias, durante alguns meses, e depois você vai cair no vazio, na amargura e sem resposta. Consideremos, Deus Todo-Poderoso,
que tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre sua face e se compadeça de vós. Volve seu rosto para vós, vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa semana para todos e tenhamos todos a vigilância, nos lembrando que as coisas pequenas da nossa vida fazem diferença. E em paz, o Senhor nos acompanhe.